Boa tarde, pessoal. Som tá direitinho, tudo certinho aí? Beleza aí, Thiago. Na onda da matemática. Telia da Juju, boa tarde. Trazer um pouquinho de cor, né, pessoal, nesse dia cinzento aqui, né, no estado do Rio. Falar um pouco sobre essa flor, né, cheia de simbologia, de energia positiva, né, energia solar, com essa cor vibrante. Só esperar o pessoal chegando, né, para a gente começar aí a falar. E além de falar, né, sobre as propriedades do girassol, né, falar dos benefícios, tanto na alimentação, né, quanto na natureza, toda a propriedade que ele tem benéfica, né, para nós seres humanos, no finalzinho também eu vou ensinar a fazer esse suporte, né, são nós simples, né, naquele macramê elaborado para todo mundo conseguir fazer, para a gente, né, unir essas artes, né, a arte do plantio com a arte do fazer com as próprias mãos para alegrar aí o Dia das Mães amanhã, né? Boa tarde. Aguardar um pouquinho. Enquanto o pessoal entra, deixa eu mostrar para vocês também os brotinhos. Né? Eu também vou falar sobre a questão do brotinho na alimentação. Esse aqui, em menos de uma semana, já está aproximadamente com 4 centímetros, né? Porque às vezes a gente, em geral, conhece o girassol na nossa alimentação como óleo, a semente, mas o brotinho também faz parte, né? Inclusive, assim, tem livros maravilhosos, né? O grande mestre Hélio Lorenzi, né? Um grande botânico, tem uma coletânea, ele fala sobre as punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, que são plantas assim que a gente às vezes conhece como ornamental ou conhece uma parte dela usada para alimentação, mas ali tem assim uma verdadeira coletânea de várias outras fontes, né, de nutrientes, como no caso do girassol, o próprio broto, né, que também é uma excelente fonte de nutrientes. Vou aguardar só mais um minutinho e já começo a trazer o conteúdo para vocês, tá? Fiz aqui um dossiê, um relatório para não esquecer de nenhum detalhe. A gente vai da parte científica à parte literária também. Deixa eu até aproveitar aqui e mostrar que apesar de ser uma planta de ciclo curto, aqui, esse exemplar aqui está até com uns brotinhos, olha que coisa mais linda, né? É muito rico, é um curto, né? Um curto período que fica aqui com a gente, mas assim, já traz aquele conforto, né? Aquela alegria, aquela beleza para a alma. Adi, Valentim, boa tarde. Tá chegando o pessoal. Hoje o clima tá bom, né, para live, porque tá um certo friozinho, né? A temperatura caiu um pouquinho, aí é bom que dá pra gente dar aquela relaxada essa hora assim da tarde para poder assistir, né? Pra gente sempre é bom conhecimento, né? E assim, enquanto o pessoal chega, então, deixa eu começar a falar do nome, né? O nome científico do girassol é Helianthus annus. Esse Helianthus, né? Essa primeira palavra que compõe o nome, a gente já percebe uma familiaridade, né? Helianthus, hélio. A gente sabe que assim a ciência ela percorre a humanidade em paralelo com as narrativas, né? Então a gente sempre lembra de Hélio, que é considerado na mitologia greco-romana como deus Sol. Tem também o elemento químico, né, hélio, que tem a ver, né, as estrelas têm 20%, né, do gás hélio na sua composição, mas assim, para o nosso foco aqui, que é o girassol, é interessante a gente saber que, como dizia, né, o mestre Antônio Cândido, né, um grande mestre da literatura, nenhum ser humano vive sem nenhuma espécie de fabulação. Então tem uma historinha literária por trás também do mito de origem do girassol. Né? O que acontece? Né? Conta lá no tempo do Era Uma Vez, lá dos gregos, que existia uma ninfa chamada Clítia. E essa ninfa, ela se apaixonou pelo Hélio, Deus Sol. Né? E ele, num primeiro momento, correspondeu, só que, passado um tempo, ele abandona a Clítia, né? Abandona pela própria troca a Clítia pela própria irmã.
Então a Clítia ela entristece, começa a vagar pelos campos, né? E ela vai ficando triste, cabisbaixa, e ela começa, né, o corpo começa a se transformar no que seria o caule e a folhagem dos girassóis, até que por fim a Clítia se transforma na flor, né? Os seus cabelos começam a ficar radiantes como o sol e ela passa a acompanhar o movimento do sol também para sempre contemplar o seu amado Deus Hélio. Então a gente vê que assim é um modo bonitinho, romântico, para explicar uma peculiaridade dessa planta que é a propriedade de ser uma planta heliotrópica, ou seja, uma planta que durante a sua formação ela acompanha o movimento solar, né? Enquanto ela está amadurecendo, enquanto ela está atingindo a altura dela, no caso aqui eu tenho os exemplares de girassol, que são mais de 60 espécies, né? Esse aqui é o girassol anão. Quando a gente visita, né, ou vê na TV os campos de girassóis, aqueles girassóis que chegam até quase 3 metros, é uma outra espécie. Então, no caso, quando a gente adquire assim, em floricultura o girassol anão, ele não vai mais fazer esse movimento de acompanhar o sol. Por quê? Porque ele já fez durante a sua formação. A partir do momento que a planta atinge a maturidade dela, ela não faz mais esse movimento de acompanhar o sol, porque ela já está formada. Então, assim, nos campos de girassóis é mais fácil acompanhar. Nessa menorzinha que a gente costuma encontrar à venda, normalmente já chega já com o ciclo de vida dela já bem em andamento. Tá? Essas que são maiores, de maior porte, a gente até encontra como flor de corte, né? Então, nesse estágio mesmo é que ela não vai fazer mais esse movimento heliotrópico, tá? Mas, assim, além dessa questão literária, né, que envolve a ciência também, para explicar, para poder entender uma das principais características, assim, que às vezes a gente, como ser humano, a gente sempre quer algo duradouro, né, algo que seja praticamente eterno. Só que a natureza, ela não funciona desse jeito, né? E os girassóis, eles têm um ciclo bastante curto. São classificadas como plantas anuais, só que às vezes nem dura um ano. Entre o plantio, o desenvolvimento, a colheita, vai ser até um pouco menos de um ano. Inclusive, quem já teve a oportunidade de ir ou pretende ir um dia a uma plantação, aqui no Brasil, por exemplo, tem em São Paulo, né? No município de Olambra. O ideal é ir nessa época do ano que a gente está, porque eles plantam de maio, às vezes até em abril começa, dura mais ou menos 50 dias, e aí fica a floração agora em maio, junho, às vezes vão replantando, julho, agosto, e depois não tem mais. Tá? A gente começa já a ter um clima que não vai favorecer muito, e vai durar normalmente assim, essa rotatividade de plantio vai durar de 2 a 3 semanas. E eu digo isso porque, assim, agora no Dia das Mães, né, muitas mães recebem de presente e às vezes ficam um pouco tristes, né? Ah, eu não sei cuidar de planta, minha flor já morreu, especialmente girassóis, né? E não é culpa, né, do ser humano, é o ciclo dela, né? Como todo ser na natureza tem um propósito, né? E o propósito do girassol, ele, né, é muito, muito benéfico, mas é aquele ciclo curtinho que a gente precisa extrair ao máximo, né? Admirar, contemplar, né? Receber todo esse estímulo sensorial com essas cores vibrantes que traz, desperta na gente, né? Felicidade, alegria e, principalmente, benefícios para a nossa saúde. Como assim, né? Benefícios para a nossa saúde. Vou dar alguns exemplos para vocês. Como eu falei no início, é muito comum, né? Acho que todas e todos que estão aqui conhecem, temos o óleo de girassol, podemos ingerir a semente do girassol, só que praticamente toda planta é benéfica, toda a estrutura vegetativa dela. Vamos começar assim lá pelas raízes, né? Vocês devem lembrar na história, né? Nós tivemos alguns acidentes nucleares e em Chernobyl, quando houve, né, o acidente nuclear que contaminou muito o solo, uma das soluções foi plantar, fazer um campo de girassol, por quê? O girassol, ele tem a capacidade de absorver e eliminar toxinas. Então, aquele solo que estava muito contaminado, especialmente sobre excessos de chumbo,
ele conseguiu, né, ir aos poucos sendo desintoxicado, vamos dizer assim, por conta do girassol, né? Os cientistas, né, viram que seria uma boa solução, de fato foi, e fizeram a plantação de girassol. Pegando também assim lá atrás na história, né, o acidente também que teve com o navio Titanic, né, em que algumas pessoas sobreviveram porque conseguiram suportar a temperatura, e especialmente por estarem protegidos com alguns coletes salva-vidas, né, infelizmente, né, não tinha para toda a tripulação, mas aquele colete salva-vidas foi feito das fibras do girassol, né, mesmo na época já tinha esse conhecimento, né, ou seja, a fibra presente no caule e também na folhagem, ela faz tecido, tá? Pode ser produzido tecido e outros objetos, como no caso o colete salva-vidas, né? Então, assim, é uma infinidade, né, de benefícios que a planta, assim, que tem esse ciclo tão curto, né, mas tem um propósito tão rico na nossa vida, né, como alguns seres, como algumas pessoas, algumas situações que são breves, mas que deixam na gente marcas, assim, que valem a pena cada instante, né? Até mais adiante eu vou mostrar, eu tô até aqui, não dá para mostrar na tela muito bem, mas eu tô com uma roupa que tem os girassóis de Van Gogh, né? O Van Gogh também foi um grande pintor holandês que, em vida, né, ele nem vendeu os quadros, né? Só depois da morte, né? Também é uma outra característica nossa, às vezes a gente só valoriza depois que a pessoa se vai, né? A gente não dá o devido valor enquanto viva, mas ele, na época em que ele morou em Paris, ele fez uma série de quadros sobre girassóis, né? Uma das telas está aqui na minha roupa, depois eu mostro mais no finalzinho, agora está cortando, mas assim, é só para mostrar também o quanto em outros continentes, né, essa planta também era admirada. E é até curioso, porque assim, como eu falei no início, está presente na mitologia grega, ou seja, nessa parte europeia. No entanto, essa planta ela é aqui da América, né? Ela é oriunda da América do Norte. Então a gente consegue, até mesmo através das narrativas, perceber que durante toda essa formação nossa, essas invasões que tiveram, né, nos continentes, como uma parte, né, uma parte não, boa parte, né, da vegetação foi disseminada pelo mundo, né? Todos os continentes têm girassol, né? Acredito que talvez não a Antártica, né, porque é um continente com condições climáticas que não são favoráveis para espécies como girassol. Eu até tentei pesquisar, não achei, então eu acredito que lá seja o único continente que não tenha, de fato, o cultivo do girassol. Nos demais, tem bastante, sim, tá? Então, como eu falei da alimentação, vou mostrar aqui para vocês, né? Se alguém tiver, aliás, antes disso, se alguém tiver assim, alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Pode colocar aqui nos comentários. Se alguém souber um outro mito, né? Porque eu iniciei com o mito greco-romano, mas tem assim, a mitologia ela está presente em diversas culturas, né? Existe a mitologia indígena que eu não consegui pesquisar, que eu sempre gosto de ver para ver se a história, né, se realmente ela foi originada ali, eu não consegui, mas tem a mitologia indígena de norte-americana sobre o girassol, ou seja, tem um mito de criação, né, de origem, né, do girassol em várias culturas. Se alguém souber alguma diferente aí, pode postar aqui que eu fico grata, tá? Então, olha, continuando aqui, deixa eu só olhar. Canteiro Urbano, boa tarde. Tá, os filtros, obrigada aí por estar assistindo, gente. Boa tarde aí. Se eu esqueci o nome de alguém aí, só posta, chama atenção, mas boa tarde para vocês e vamos continuar aqui com a nossa live com as nossas propriedades do girassol. Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Esse pacotinho de sementes aqui. Por quê? Um detalhe que eu ainda não coloquei sobre a reprodução é que quando essa inflorescência ela vai terminando o seu ciclo, esse miolinho aqui, que é onde está produzindo as sementes, né, para continuar, né, a espécie, para cair no solo e continuar brotando os girassóis, ele é literalmente, né, retirado para plantio. Só que assim, às vezes, quando a gente vai fazer isso em casa, pode ser que nem todas germinem, né, que não tenha muito sucesso. Então, a gente encontra, né, algumas marcas que tem o girassol, que ele assim, a semente ela é produzida livre de agrotóxicos, né?
ela é bem, assim, como eu vou dizer, é um sucesso mais garantido dela germinar do que a gente tentar retirar aqui da planta para poder fazer. E uma das dicas que eu queria trazer hoje para vocês é justamente o plantio dos brotinhos, né, do brotinho de girassol. Por quê? Porque a gente, como eu falei, a gente aproveita o óleo, a semente, mas todo vegetal é uma fonte primária, né, de energia. No caso, ela vai transformar a energia luminosa do sol em energia química. E isso favorece muito ao nosso organismo, porque eles vão trazer para a gente, por exemplo, o consumo dos brotos. Ele traz enzimas, e essas enzimas vão facilitar a nossa absorção, né, de diversos nutrientes também. E os brotinhos, eles têm uma peculiaridade que eles podem ser cultivados num período muito curto, em geral leva 10 dias entre o plantio da semente e o crescimento do brotinho, porque esse aqui eu plantei em menos de uma semana, né? Tem 4 centímetros ainda. Quando atingir 10, eu já posso colher e comer na salada, né? Tem diversas receitas aí com brotinho do girassol. E o mais interessante é que eu posso cultivar com a luz indireta, tá? Se eu não tenho assim um terreno que receba a luz direta do sol, o brotinho ele consegue, né, atingir esses 10 centímetros, sendo que ele só não vai ser muito rico em fibras. Para a gente ter assim mais fibras, aí é necessária a luz solar. Mas de todo caso, ele vai nos fornecer essas enzimas tão importantes para ajudar, né, a quebrar essas moléculas, para a gente absorver bem os nutrientes, né? Então, assim, é muito simples o plantio. Esse aqui eu fiz pequenininho para poder mostrar, mas vocês podem colocar numa jardineira, né? E é muito fácil de fazer. O que a gente precisa? De pouquíssimas coisas, porque como vai ser um plantio rápido, para consumo rápido, né? Como eu falei, em 10 dias já pode colher e consumir, não precisa fazer todo aquele trabalho, já vou fazer uma camada de drenagem no vasinho, vou colocar adubo. Não é assim algo imprescindível. Tendo uma terrinha de boa qualidade, já vai ajudar essa semente a germinar e o brotinho, né, atingir o tamanho suficiente para nos alimentar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um vasinho, esse aqui é de pequeno porte, quem tiver uma jardineira, uma bacia, é o que vocês tiverem, e vão inserir uma terrinha vegetal, né, aqui, para ver que ela está bem fininha, né, não está compactada. É importante a gente não colocar, por exemplo, aquela terra mais avermelhada, né, que é daquele horizonte mais profundo, né, em outro vídeo até já falei sobre. Aquela é mais para fixar, né, as raízes ali, plantas de maior porte. Para fazer esse plantio de brotinho tem que ser essa bem assim, fininha, pode até peneirar. E aí vocês vão pegar uma quantidade dessas sementes, que é fácil, né, encontrar, às vezes até em supermercado vende. Vocês vão pegar um pouquinho dessa semente. Procura assim não colocar muito junto para não ficar muito confuso, né? Quando a gente faz uma plantação mais espaçada, em ambiente maior, até é recomendado, né, dar uns 20 centímetros aproximadamente de distanciamento. Mas aqui, né, para nossa função, que é uma colheita rápida, não tem muito problema não. Eu vou jogar aqui um pouquinho só das sementes. Não sei se vai dar para ver direitinho da câmera. Eu vou assim mexer bem superficial para poder cobrir, olha. Pego do próprio cantinho do vaso para poder cobrir. E vou regar um pouquinho, tá? Sem encharcar, não é necessário assim muita água, porque a gente está com uma superfície bem delicadinha, né? Um espaço bem pequeno. Vou até mexer aqui um pouquinho para penetrar. Vou ficar com a mão toda suja de terra agora até o final, mas tudo bem, né? Faz parte, né? Paisagista, jardineiros e amantes de planta sempre ficam com essa sujeirinha aqui. Mas na hora de fazer o macramê eu vou ter que pedir ajuda aqui da minha produção para me dar um papel toalha aqui para eu poder limpar, né, essas mãozinhas de terra. Mas é muito bom, né, gente? Sujar as mãozinhas de terra. Então agora, o que a gente faz com esse plantio? A gente deixa num local com a luz indireta, tá? Ou quem tiver assim um local com solzinho, né, da manhã ali, pode deixar e vocês vão perceber que essa brotação, 3, 4 dias já vai começar a surgir. E ali
atingindo o tamanho de 10 centímetros, pode colher, pode comer sem medo, né? Se alguém assim tiver dúvida, será que a Daniela está falando, posso comer, será que isso vai me fazer mal? Não vai, mas mesmo assim, eu sempre indico que a pessoa faça uma pesquisa, né? É sempre importante ter essa pesquisa para a gente sempre ter certeza do que está fazendo, né? Como eu falei no início, tem vários mestres assim da área, né, da botânica. O Harry Lorenzi, por exemplo, que tem, né, aquela coletânea dos livros sobre as plantas alimentícias não convencionais. Tem também a Carol Costa, né, que é uma inspiração. Ela e a Flávia Nunes me inspiraram muito a seguir nessa área, né? Então a gente tem uma literatura vasta que vão confirmar para vocês que pode sim, tá, se alimentar sem medo. E, inclusive tem brotos assim de vários outros, né, vegetais que a gente pode fazer. Quem é vegano, né, normalmente sabe, vegetariano também, mas independente, né, dos hábitos alimentares. É uma fonte simples, rápida, econômica da gente conseguir ter um organismo, né, uma imunidade mais forte que é tão necessário, né, especialmente nesses tempos que a gente está vivendo, ter nosso organismo fortalecido, usufruir dessa força que a natureza nos fornece, que são essa fonte primária de energia, né, que são os vegetais. E lembrando, especialmente o girassol, né, gente, porque é só olhar a cor, né, a própria cor, ela já diz tudo pra gente, né, já é um estímulo sensorial, traz essa força, essa vitalidade, né, ela é cheia de simbologia, né, tem inclusive várias outras histórias, né, como eu falei, que vão trazer pra gente essa simbologia, o tanto pelo lado mítico quanto pelo lado científico, o quanto essa planta é benéfica para a gente. Inclusive para óleo de combustível, né? O biodiesel, ele também pode ser, né, confeccionado a partir do girassol, ou seja, é uma planta de ciclo curto com um propósito assim incrível na nossa vida, né? Ela passa pela nossa vida por um curto período, mas ela traz alegria, ela traz benefício e ela se eterniza, né, com a gente na nossa vida, sim, com todo esse presente, né, que a natureza traz pra gente aqui. Então deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários, vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá tudo certinho aí? Alguém tem dúvida, quer fazer algum acréscimo? Deixa eu olhar aqui. Se não, eu vou seguindo aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma vez, né, esse suporte aqui que eu vou começar já a falar para vocês um pouco sobre eles, né, como é que a gente faz para colorir, alegrar aí a vida das mamães amanhã, né, no domingo, Dia das Mães, né, trazer essa alegria, mesmo que você não tenha uma planta com um girassol, né, de repente a plantinha mesmo que já tem em casa, né, de repente fazer uma surpresa já de manhã para a mãe, para quem está perto, né, lembrando que, é claro, com toda essa cautela, né, do distanciamento, né, algumas famílias vão homenagear a distância, mas mesmo a distância dá para a gente fazer essa homenagem bacana, né, essa surpresa com a planta que tiver, se tiver um girassol, né, melhor ainda, porque agora que vocês já sabem, né, de todo esse benefício, toda essa simbologia, né, fica um presente até bem significativo, mas se não, vocês podem pegar a própria plantinha que tiver e fazer esse suporte, né, conhecido como hanger, ou o macramê. Eu não tô nem assim chamando de macramê porque é um nozinho bem simples, né? Existem alguns assim, tem aqui também para mostrar. Talvez num próximo vídeo, né, se vocês se aventurarem a fazer esse simples, eu faço um outro ensinando esse aqui um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos seguir aí então com o nosso conteúdo. Então, já que dúvidas não, então eu vou seguir aqui com vocês. Para a gente fazer esse suporte aqui, para colocar os vasos de plantas, né, para iniciar um jardim suspenso na casa de vocês vão precisar de 6 cortes de fio. Aqui eu tenho um fio de algodão. Só que se vocês quiserem fazer com o que tem em casa, serve um barbante, né, uma corda assim, de uma espessura não tão grossa. O que vocês tiverem aí para treinar, né, acho que barbante é comum, né, até é mais fácil de ter.
Se quiser só acompanhar e fazer depois, dá para também comprar ou fio de algodão, fio de malha, é o que vocês acharem assim melhor para compor a decoração de vocês. Então o que que eu fiz? Deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui é de 4 milímetros, tá? Eu fiz um corte que eu já deixei pronto de 2,5. Foram 6 cortes de 2,5. Então vocês vão precisar 6 cortes de 2,5, uma argolinha, se não tiver também dá para fazer o suporte assim para encaixar do próprio fio, depois eu falo também, e uma tesoura, tá? Só isso, e a plantinha, claro que vocês vão colocar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar aqui, mas a câmera vai pegar bem, vou ficar aqui de lado, deixa eu só ajeitar aqui a cadeira. Agora dá para ver, ó, os girassóis de Van Gogh, né, como eu falei, essa planta, né, que foi para lá na Europa para também alegrar a vida dos europeus e retratada pelo Van Gogh quando ele morou em Paris. Então eu vou tirar esse aqui só para poder apoiar aqui, deixa eu botar na mesinha e eu vou retirar. Quando vocês forem fazer, vocês podem, aqui eu vou aproveitar o próprio suporte da planta, mas vocês também podem colocar numa mesa, se for melhor para trabalhar, que cada um tem um jeitinho, né? Então eu vou colocar aqui a argolinha, que vai ser por onde eu vou passar os fios, tá? Então, vou pegar aqui o meu primeiro corte, que tem 2,5, e vou dobrar, tá? Ele vai ficar com 1,25. E eu vou passar ele aqui, de modo que fique metade para cada lado, ó. Observa aqui que eu passei por dentro, deixa eu só aproximar aqui, eu passei por dentro da argola, tá? E ele vai ficar com 1,25. Eu vou repetir essa ação com todos os fios, tá? Vou colocar aqui. Coloquei o segundo. Coloquei o terceiro. Se estiver rapidinho, depois eu vou deixar gravado, para minha produção me auxiliar aqui, que não pode passar de 1 hora, senão o Instagram não deixa, né, ficar gravado. Mas acho que vai dar certinho. Eu dinamizei o tempo aqui para ser, né, um pouquinho de cada para dar para fazer tudo. Então aqui eu já tô no quarto fio. Aqui no quinto. E finalmente no sexto fio. Então, todos aqueles fios, os 6 cortes, medindo 2,5, passaram aqui pela argolinha, de modo que metade, ou seja, 1,25 ficasse, né, para dar a altura aqui nossa. E eu vou juntar, deixa eu mexer aqui na tela, e eu vou juntar agora com um nó que a gente chama de nó invisível. Como é que eu faço esse nó invisível? Eu vou pegar aqui a tesoura e vou cortar. Eu faço meio de olho, tá, gente? Mas quem for assim muito simétrico pode pegar a fita métrica, tá? Para poder fazer e tirar aproximadamente 50 centímetros, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar. Deixa eu tirar de novo para ficar bem pertinho. Eu juntei aqui os fios. Eu vou colocar uma pontinha para cima e vou fazer, agora eu perdi aqui o fio, vem cá, e vou fazer uma espécie de gota, ou seja, deixa eu fazer fora daqui para vocês verem, uma espécie de gota, vai ficar esse formato, tá? Na frente mesmo aqui, né, para passar por dentro não. Deixa eu colocar aqui, para poder dar certo, coloquei a ponta para cima, fiz uma gota, e aí eu vou passando, eu vou dando voltas, tá? Em torno de toda essa fiação aqui que vai ficar juntinho, né? Então eu vou dando as voltinhas. Posso dar 5, 6 voltas, já não precisa ser muito não. E esse finalzinho aqui, deixa eu aproximar de novo, eu vou passar aqui por dentro, tá? No que eu passar aqui por dentro, eu vou puxar aqui. E aí tá feito o meu nó,
ele vai ficar invisível, porque essas voltinhas aqui, elas vão esconder esse nó que eu fiz por dentro, tá? E aí eu posso vir com a tesoura, cortar o excesso aqui de baixo, cortar o excesso aqui de cima, para ficar um acabamento mais bonitinho. E agora eu começo a trabalhar, a tecer com as mãos, né? E até por falar em questão de história, né? O próprio, como todo objeto, né, ele tem uma história, a própria palavra tecer, né, que vem do latim, significa texto, ou seja, né, esse construir, ele está sempre permeado por narrativas, como eu falei no início. Então agora eu vou pegar 2 a 2 os fios que estão aqui, ó, eu vou pegar sempre parzinho, de 2 a 2, e vou fazer um nozinho mais ou menos aqui nessa altura, né? Eu dou uns 2 palmos e meio e vou fazer aqui um nozinho. Quem, né, como eu falei, quiser fazer algo medindo, eu quero no tamanho X, pode usar aqui, é só ver, eu quero que fique em determinada altura. E vai medindo com a fita, né? Eu, mais uma vez, fiz mais ou menos de olho, 2 palmos e meio. E vou dando os nozinhos em cada parzinho desse. Então aqui, eu já juntei, né? Vou vendo aqui a altura também, para poder não ficar muito descompassado, né? Dá para ajeitar para eles ficarem na mesma medida aqui. Pego o seu outro parzinho, faço esse nó. Tá dando para observar aí direitinho? Que tá muito clarinho, né? Não sei, tá dando para ver direitinho os nós? Então, vamos lá, qualquer coisa coloca aí para mim nos comentários. Então, eu vou fazer mais um parzinho aqui. Outro par, já é o penúltimo, né? E por fim, finalizo com esse aqui. Então, nessa primeira etapa, observe que nós temos aqui 6, né, parezinhos que estão já interligados. E agora, a gente vai começar a fazer como se fosse uma espécie de cestinha. Vocês podem dar aproximadamente uns 10 centímetros, porque assim, eu quero que esse desenho fique aqui, mais ou menos nessa altura aqui do vaso. Vocês podem também pegar o vasinho e já colocar aqui na frente para ter uma ideia já do formato que vai ficar. Então, deixa eu repetir aqui. Eu segurei esses 2 pares, uma cordinha desse par e uma cordinha desse é que vai fazer um novo par agora, tá? Aí eu faço esse nozinho de aproximadamente 10 centímetros aqui. Deixa eu ver, tem um comentário, deixa eu dar uma olhadinha. Não tá dando pra ver direito, deixa eu só, por causa da luz, né? Deixa eu trazer pra cá. Aqui, ó, depois quando eu for postar o vídeo, eu até coloco fotos do passo a passo pra melhorar, tá? Mas só pra gente já ter uma noção. Aqui eu peguei, fiz 6 pares, né? Fui dando um nó. Só que agora eu vou aproximar 2 pares, pegar uma cordinha de cada e dar um novo nó. Nessa distância aqui de aproximadamente 10 centímetros. Deixa eu ver aqui se melhorou. Sim, espaço florescer, não pode deixar, tá? Compromisso aqui. Se o vídeo ficar muito, muito claro, pode deixar que eu vou fazer o passo a passo. Me cobrem, tá, gente? Nos comentários, o passo a passo de foto. Será que se eu desligar o ring light melhora aqui ou é o afastamento? Veio pra mim, auxilia aí. O auxiliar tá aqui, ó. Meu filho tá aqui auxiliando, então vamos ver se essa luz talvez esteja atrapalhando, né? Mas vamos seguir aqui. Então, peguei uma corda de cada par e dei um nozinho do meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar outro parzinho aqui que está logo ao lado, tá? E vou pegar a perninha desse aqui que sobrou e juntar com a perninha desse que tá aqui do meu lado, tá? Deixa eu mexer aqui, ó. Filho, piorou.
Tá mais claro ainda. Desliga ele pra mim. Desliga o ring light aí. Não piorou, não? Deixa eu ver aqui nos comentários. Ficou melhor? Ah, tudo bem. Ficou melhor, então tá ótimo. Então, assim, vamos seguir aqui com o nozinho. Lembrando que aqui eu estou fazendo de olho. Uma fita métrica sempre ajuda a ficar mais perfeitinho, mas quando a gente coloca também fica imperceptível se tiver alguma pequena diferença. Então, aqui sobra uma perninha. Pego de novo o parzinho do lado e vou juntar com essa perninha aqui que sobrou. Depois, sobrou essa perninha do lado, eu vou pegar... E aqui em cima, gente, vai ficar cruzando, fica até bonito, não tem problema. Ah, será que era esse par? Será que era o outro? Dá tudo certo no final, tá? Até porque tem várias formas, né? O trabalho manual, o ideal é que assim, a gente consegue imprimir sempre uma identidade. A técnica do macramê, ela traz muito isso, né? Às vezes você não precisa ser tão simétrico, não precisa ser tão categórico, né? Você aprende a base e depois você consegue dar o seu tom ali. Então aqui, mais uma vez, sobrou a perninha, pego a perninha do parzinho do lado e do outro nó, a gente já tá quase fechando a cestinha. E a última perninha sempre vai, né, sobrar o parzinho, dá sempre certo. A gente tá trabalhando em pares, né, aqui, então no final bate tudo certinho sempre. E aqui a gente já tem uma cestinha. Basta, olha, se eu abrir aqui, como eu falei, né, aqui as linhas se resolvem, é só ir desembaralhando, ó, aqui já descruza lá em cima. A gente já tem uma cestinha. Se eu colocar aqui a minha cuia, né, esse vasinho se chama cuia, eu já tenho o formato que eu queria dar. Né, a gente percebe que a gente já tem aqui um formato. E agora eu vou dar de novo aquele nó invisível para fechar. Eu vou tirar aqui um pouquinho, tá? E aí eu vou de novo cortar aproximadamente os meus 50 centímetros aqui do meu fio de algodão, lembrando que pode ser barbante, outro fio, até preferi esse mais simples para a gente começar, porque um barbante comum consegue fazer. Então vamos lá, vou fazer aqui e depois já faço lá. Eu vou juntar, tá, essa sobrinha aqui nessa alturinha que eu marquei, né, que para o meu vaso ficar bom, e vou deixar essa corda assim em pé. E vou fazer uma gota. E vou dar laçadas, vou passar esse fio em torno do meu conjuntinho aqui. Ih, o fone caiu aqui. Então, vamos lá. Juntei aqui com esse fio para cima, fiz a minha gota, segura aqui, né, para não perder e começa a dar uma laçada, abraçando todo esse conjuntinho aqui de fio. E assim, é bem interessante, né? Às vezes olhando assim parece, poxa, fica seguro? Fica. Esse nó invisível, ele, além de dar um charme, né, no acabamento aqui do trabalho, ele fica super seguro. Parei de laçar, eu vou passar por dentro aqui dessa gotinha, seguro aqui só para não escapar e puxo aquela pontinha que ficou em cima, ó. Olha como é que ela vai entrando e ficando o chamado nó invisível. Ele fica aqui dentro. Eu vou cortar essa sobra, mais uma vez. Aqui embaixo também, né? Ficou um pouquinho. E prontinho aqui. Eu vou colocar. Abro aqui a minha cestinha. Vou ajeitando, né? E tá aqui posicionado o meu vasinho, né? Aqui com todo o charme. Vira uma cestinha e dá para montar o nosso jardim suspenso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, conseguiram acompanhar? Deu para entender? Deu uma melhorada aqui na imagenzinha no final? Tudo ok? Faz um coraçãozinho para mim, uma mãozinha, só para ter certeza que tá ok. Se não, ó, vou deixar gravado, é só rever aqui o vídeo, tá? E mandem brasa aí. Ah, inclusive,
Se vocês, né, quiserem se aventurar a postar, inclusive, né, vocês podem praticar, se quiser postar no Stories, ver, né, se deu tudo certinho, né, vai ser um prazer. Coloca lá pra mim, tá? E diz pra mim também nos comentários se vocês se animam também de num próximo a gente fazer esse daqui que é, né, assim, espiral para o jardim suspenso de vocês e ficando cada vez mais elegante, tá bom? Então, gente, eu vou encerrando por aqui para não ficar muito longo, tá? Assim, o principal era passar para vocês que toda essa beleza sazonal, né? Todo esse período belo e curto e muito benéfico do girassol, ele é muito semelhante ao que acontece com a gente, né? No nosso dia a dia, na nossa vida. Seres, situações, coisas, nem sempre são eternas, né? São passageiras, mas sempre tem um propósito, né? Sempre tem um significado importante, não passa em vão na nossa vida. Então, assim, sejamos girassóis, né, na vida, sejamos seres de luz, vamos espalhar luz, pensamentos positivos, vibrações positivas, né? Como eu falei no início, encher de carinho as mães, né, nesse Dia das Mães amanhã, seja virtualmente, né, fazendo uma surpresa virtual, fazendo uma surpresa presencial para quem assim puder, né, nos cuidando sempre, porque tudo, inclusive nós, né, somos esse ciclo curtinho, cheio de propósito e que fique, né, que o que a nossa marca seja sempre essa beleza, tá? Um grande abraço, beijo para vocês e para quem é mãe, seja aquela mãe de seres humanos, mãe de pet, mãe por instinto, assim, aquela pessoa que gosta de cuidar, né, que é protetora, enfim, para todas que têm esse papel de mãe de alguma forma, um super beijo e um feliz Dia das Mães.